Olá, tudo bem? Meu nome é Van Pitaluga e eu hoje queria conversar com vocês sobre o primeiro princípio sistêmico, que é a base do trabalho das constelações familiares. Quando Bert Hellinger, que é o criador das constelações, formulou essa ferramenta, ele estabeleceu 3 princípios básicos que são o norte terapêutico para que as constelações familiares aconteçam. É como se fosse uma direção para que nós, terapeutas, possamos perceber a que está ligado a questão do cliente. Qual é o emaranhamento? O que acontece? Porque o princípio, os 3 princípios, eles são um abranger do nosso funcionamento humano, sistemicamente falando. Então, vocês vão perceber, eu vou falar do primeiro princípio hoje, que é um princípio muito claro, é algo muito fácil de se entender. Porém, quando ele é infringido pelas famílias, ou ele não é respeitado, ou algo acontece que este princípio não é olhado ou acolhido pelo sistema familiar, isso causa os problemas, as questões. Isso causa o emaranhamento com o histórico familiar. Então, os princípios, eles existem para que nós possamos ter exatamente o conhecimento do que é visão sistêmica em relação aos sistemas, inclusive não só do sistema familiar, mas do sistema profissional, do sistema das empresas. Eu vou falar um pouco dessas três áreas, dessas abordagens, mas eu vou começar falando do próprio princípio. Então vamos lá. O princípio, ele é o princípio do vínculo, ou todos têm direito a pertencer, ou pertencimento. Cada terapeuta aborda da maneira que melhor lhe convier. Por exemplo, nas empresas a gente costuma falar mais o princípio do vínculo, né? Mas é muito simples falar nas famílias, todos têm direito de pertencer. O que acontece com esse princípio? Esse princípio é claríssimo. Como? É óbvio que nós todos temos direito de pertencer. Eu nasci nessa família, eu faço parte, né? Eu estou aqui, eu tenho o meu lugar. Só que acontece que as coisas não são assim tão claras. Muitas pessoas têm um sentimento de exclusão em relação à sua família. Ou elas fazem algum movimento durante a vida na tentativa de se excluir, fazer uma autoexclusão. O sentimento de exclusão para nós, seres humanos, é um dos sentimentos mais difíceis de sustentar. É um dos sentimentos mais difíceis de você vivenciar. Por exemplo, imagine que você chega em algum lugar onde um grupo de pessoas já estão conversando, já estão interagindo, e estão naquele bate-papo, né, super animado, e sei lá por quê, você atrasou, chegou atrasado. Tá, vamos supor que aquelas pessoas sejam suas conhecidas, não estou nem dizendo de um grupo desconhecido. E de repente você chega e as pessoas já estão engajadas e conversando, e você tenta assim entrar no assunto, mas parece que não tem espaço para você. Parece que você não faz parte daquela conversa. Quem já não passou por um sentimento assim, uma situação assim? É muito desagradável, é muito ruim. Você fica com a sensação assim, ué, mas espera aí, eu sou parte disso aqui, eu também estou participando, eu também estou aqui, oi, eu também estou aqui. Imediatamente, nós somos levados para um sentimento infantil que faz que a gente fique assim, um pouco de menos-valia, um pouco de desconfiança. Esse é o sentimento de exclusão. Ué, peraí,
eu quero fazer parte, eu quero estar aqui, eu também tenho uma opinião, percebem? Então, esse é um sentimento que deixa a gente desconcertado e é um sentimento desagradável. Esse tipo de situação pode ser multiplicado à 10ª potência quando se trata de situações, muitas vezes, complicadas. Situações às quais nós não temos tanta paciência, situações que a gente não consegue aceitar com muita compreensão ou compaixão. Então, nas famílias, sempre existe aqueles segredos familiares, coisas que os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, até nós mesmos, queremos esconder. Não queremos olhar, não queremos que as outras pessoas saibam. Mas esse sentimento de esquece, deleta, deixa pra lá, passa a ser um movimento emocional de alma da pessoa. Não é só a fala, não é só comportamento. E é justamente aí que acontecem as exclusões. E aí existe um movimento de tentativa de tirar o direito de pertencimento de quem tem o direito. Então, existem alguns fatos que são muito comuns nas famílias, assim, pontuais, que nós citamos quando a gente está no grupo de constelação, para as pessoas irem se orientando e perceber: eu vivo isso é verdade na minha família, isso não é? Nossa, parece que isso faz sentido, sabe? A gente coloca, assim, situações pontuais que são muito comuns, que se acontecer, as pessoas têm uma tendência a excluir membros da família. Veja só. Homicídios, suicídios, abortos, não importa se provocado ou não, para a visão sistêmica não tem diferença. Opção sexual, doenças mentais, situações financeiras onde alguém provocou um prejuízo a outra pessoa em nome da família, situações de confronto de terras, tudo isso pode gerar exclusões. Então, sabe aquelas histórias assim, que você sabe, não é que você sabe, você percebe que tem algo a mais. Então, a avó conta que o avô dela morreu de repente, ninguém fala disso. Às vezes esse avô não morreu de repente, ele cometeu um suicídio. Ou às vezes ele foi embora e abandonou a família. Não sei, ninguém fala disso, não. Sua avó nunca gostou de falar disso, a sua mãe nunca gostou de falar disso, seu pai. Você percebe que existe algo que pesa no campo, que perturba, mas que não é falado. Então, essas figuras são excluídas. A história dessa pessoa é excluída, ninguém fala. E o que acontece no campo sistêmico familiar? Quando alguém é excluído, numa geração futura, algum dos seus descendentes, que podem ser nossos pais, nossos filhos, descendentes futuros, pessoas no futuro daquela geração, da qual pertenceu a pessoa excluída, vai representar aquela pessoa. Veja bem, o campo sistêmico familiar, como tudo na natureza, tende ao equilíbrio. Isso é da vida. Este planeta que a gente está, a Terra, faz movimentos de equilíbrio. Então, nós somos humanos, filhos de um planeta com a natureza, onde tudo tende ao equilíbrio. O campo sistêmico familiar é a mesma coisa. Se há um desequilíbrio, ele faz um movimento inconsciente, coletivo da família para tender ao equilíbrio. Então, uma exclusão, ela não é aceita pelo campo. Por isso que alguém na geração futura vem representando aquela pessoa. Às vezes essa representação é muito notória, é muito clara. Como? Você poderia perguntar, como, Van? Assim, por exemplo, se a situação de alcoolismo, existe isso muito nas famílias.
Existe um determinado antepassado ancestral que, por questões, vamos supor, de problemas emocionais ou problemas mentais, cometeu o suicídio. E as pessoas ficam deprimidas, você concorda? Um suicídio ele é causado por depressão ou ele é causado por uma não sustentação da vida a ponto da pessoa tirar a sua própria vida. Então, digamos que houve esse suicídio e que na sua família, lá atrás, e às vezes reverbera até os dias de hoje, isso não é aceito por questões religiosas. Muitas vezes o suicídio é excluído por questões religiosas, né? Em algumas religiões existe até uma restrição de enterrar o corpo de um morto que se matou, não é assim? Então, por fé religiosa, muitas vezes por dor, por não ter como explicar, por vergonha, as pessoas querem abafar, as pessoas não querem falar daquilo. Mas a pessoa que passou por aquele processo, foi um processo de dor até ela chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. E aí, o que acontece nas gerações futuras é que essa dor se repete. Pode ser até um processo depressivo, pode ser uma não aceitação, mas que não chega ao suicídio, mas chega ao alcoolismo. Então a pessoa busca o álcool para esquecer as dores emocionais. A pessoa busca o álcool para amortecer, anestesiar aquilo que ela deveria estar olhando, né? Que é a sua própria dor emocional. E isso começa uma repetição. Isso é um aspecto de alcoolismo. Não estou dizendo aqui que todo o alcoolismo em uma família está ligado a um suicídio. Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo. Porque o suicídio também pode reverberar na vida das pessoas de forma financeira. As pessoas começam a não prosperar. Ninguém na família, ou vários membros da família futura ligados a essa pessoa que foi excluída por ter tirado a própria vida, não conseguem prosperar. Porque prosperidade financeira tem a ver com sucesso e com a vida, tomar a vida, ser feliz, não depressivo, ser alegre, compartilhar e não ser introspectivo, como a pessoa que fica num estado a ponto de tirar a própria vida. Percebem? Então, assim, elas não conseguem prosperar porque elas precisam ser leais àquela dor, àquela tristeza, assim como o alcoolismo. Então, vários sintomas repetitivos ou padrões repetitivos que acontecem nas famílias, que você não consegue explicar, por exemplo, que nem tudo é genética, porque existem doenças que são psicossomáticas ou são idiopáticas, né? Doenças que têm a ver totalmente com o emocional. É óbvio que essas doenças têm tudo a ver com o sistema, elas são sistêmicas, é o que a gente fala. Mas tem doença que é genética, né? Situações que não são tão sistêmicas assim, é preciso olhar com muito cuidado para não ficar rotulando. Tudo é problema familiar, tudo é história da família. Não, né? Mas, nesse caso específico, acontece esse tipo de caminho por conta da exclusão. Então, quando alguém traz a questão, e eu faço a leitura do histórico, como eu disse lá no primeiro vídeo, não é feita a anamnese na hora do grupo. Quando o grupo se forma para as constelações familiares acontecerem, você não vai entrevistar o cliente. Isso não é conveniente e não é a forma mais rica de trabalhar. Então, eu como terapeuta, eu me informo da história do cliente antes, eu converso com ele antes e fico sabendo. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai contando a história, a gente já percebe, isso aqui parece um caso de exclusão, tem muita repetição. E na hora da constelação, a gente experimenta, a gente se certifica se realmente é isso que está acontecendo. Então, a exclusão
é a causa de muitos sintomas e muitas situações de padrões repetitivos que os clientes trazem, porque eles estão representando alguém na família que está excluído, representando alguém na família que não está sendo visto e reconhecido. E aí a gente toma esse lugar inconscientemente, sem saber. A gente não sabe que está vivendo aquilo. Então, uma das funções da constelação, porque quando você vem para uma constelação, você vem com uma questão. As constelações familiares, elas trabalham uma questão por vez. Você vai olhar um problema, aquele que mais te perturba, aquele que você não está conseguindo lidar no dia a dia. A gente nunca tem só uma questão, isso é verdade. A gente sempre tem mais de uma, mas quando você vem constelar, você tem que eleger a principal. Então, quando você traz essa questão e de repente essa questão tem a ver com uma exclusão, ou seja, alguém quis retirar o direito de pertencer, ou um grupo de pessoas quis fazer isso, é preciso olhar para essa pessoa que foi excluída. E nesse momento não tem nenhum problema se essa pessoa está viva ou se essa pessoa já morreu. O que nós vamos incluir é o processo inconsciente. É o lugar que essa pessoa tem na família, porque independente dela estar viva ou morta, aquele lugar é dela. Ninguém é aquele tio, aquele marido, aquele avô no lugar da pessoa. Se alguém faz isso, é uma desordem que tem a ver com o segundo princípio que eu vou falar num outro vídeo. Então, aquele lugar é daquela pessoa, não importa se está viva ou morta. A gente faz uma inclusão com movimentos da estruturação humana, com movimentos dos representantes, com falas de cura, com um acolhimento desses familiares. É um processo muito vivencial, como eu já falei para vocês no outro vídeo. Então, esse primeiro princípio é isso. Não se deve excluir pessoas da família. E a inclusão que é feita dentro do processo de constelação, ele não é para trazer para você uma mudança de comportamento em relação às outras pessoas. Não. A inclusão verdadeira você faz dentro do seu coração, da sua alma, da sua consciência, chame do que você quiser. A inclusão que você vai fazer precisa ser verdadeira para você. Eu costumo fazer uma brincadeira nos grupos, dizer assim, olha, inclusão de alguém que está excluído não é almoço de domingo. Não é você reunir toda a família, inclusive aquelas pessoas que são difíceis, que não são fáceis de conviver. Ah, não, agora eu fiz uma constelação familiar, eu preciso ficar em paz com toda a minha família, eu vou aguentar tudo, porque senão eu vou acabar excluindo um. Não, gente, isso é teatro. Isso não é terapia. Isso não é um processo terapêutico, isso não é constelação familiar. O que a constelação ensina para você através da visão sistêmica é que se você muda, se você inclui, se você está disposto a fazer do seu comportamento, do seu novo comportamento, um agente de mudança, aí você consegue. Mas você precisa estar com essa disposição. Então a gente inclui respeitando o lugar que a pessoa ocupou e ocupa, né? Muitas vezes ocupa na família. A gente respeita, honra, agradece aquele lugar daquela pessoa dentro do processo. Isso traz uma mudança individual. E, de novo, é a mudança individual que vai fazer a mudança no coletivo, na família. Então, as exclusões causam, perturbam e geram questões. É preciso ter muita atenção e lembrar, todos têm direito de pertencer, ok? Isso no campo familiar. No campo profissional, acontece um pouco diferente. Por quê? Porque você tem direito de sair de um emprego, não tem?
Você escolhe ir para uma empresa, ter um trabalho, você escolhe uma profissão e você também pode mudar de profissão ao longo da vida. Então é um pouco diferente. É assim, enquanto você está naquela profissão, enquanto você está ligado àquela empresa, enquanto você está naquele emprego, você tem direito de pertencer. E esse direito tem que ser respeitado, assim como você respeitar o direito de pertencer do outro. Porque essas exclusões no campo profissional costumam acontecer com demissões muito bruscas e violentas, pedidos de demissão irresponsáveis, dificuldades interpessoais no trabalho. Então, isso cria um clima dentro da sua vida profissional e você também começa a repetir padrão, que tem a ver com a sua estrutura profissional, que ou se exclui muito ou não se sente incluído quando está dentro de um trabalho. Ou então você acaba fazendo movimentos de eu fico bem, mas eu não gosto de trabalhar em equipe, eu preciso estar sozinho. Parece que quando eu estou em equipe o meu trabalho não rende, sabe? Então parece que você tem que estar sempre tirando as pessoas ou se retirando para que o seu trabalho funcione. Então as empresas precisam respeitar os profissionais, porque aí se mistura um pouco, né? A coisa do profissional individual e a empresa como um sistema. A empresa precisa respeitar os profissionais e ter o cuidado de não criar uma exclusão sistêmica no campo da empresa, e os profissionais precisam olhar-se como parte da empresa, na responsabilidade do que é fazer parte de uma empresa e ao mesmo tempo olhar para a sua vida pessoal, porque aí é uma cascata. Questões de exclusão na sua família podem interferir na sua atuação profissional. Situações que você vive relativo ao seu histórico familiar de exclusão pode vir a refletir na sua atitude profissional e até na sua busca de emprego, sua busca de empresa para trabalhar. Você acaba buscando lugares ou funções que fazem você ficar leal àquele emaranhamento da sua família. Então precisa ter cuidado, olhar, analisar cada situação profissional para a gente tentar enxergar onde é que pode estar essa questão ligada a quê, como que está acontecendo. E as exclusões nas empresas, o mais clássico que a gente vê e que causa muita confusão é sócio quando sai, que quem fica quer excluir aquela pessoa, não quer nem falar, não fala, não existiu, não fez parte, e cargos de chefia. E essa é uma parte muito, muito, muito sensível das empresas. Quando uma empresa não honra e respeita um sócio fundador, um sócio que estava ali desde o início, independente desse sócio, uma pessoa dificílima ou ter saído de uma forma muito ruim, quem sofre é o campo sistêmico da empresa. É preciso acolher e incluir esse sócio, porque a primeira área afetada com uma exclusão de sociedade, de um sócio, né? Você exclui aquela pessoa do sistema ou tenta excluir, a primeira área que sofre geralmente é a financeira, tem a ver com a prosperidade. Quando não é a financeira, são os clientes, o campo dos clientes, que automaticamente, se o cliente está perturbado, se uma empresa não tem cliente, ela não prospera. A área financeira também vai mal. Mas assim, é muito comum essas exclusões societárias, né, ou de diretoria, cargos de muito poder ou muita resolução, né, que tem muitas pessoas para liderar. Quando existem essas exclusões, quando não se acolhe a história da pessoa, o que a pessoa construiu nos cargos de chefia e liderança, você vê acontecer muito nas empresas a seguinte história. Pois bem,
A primeira pessoa que passou por ali saiu de uma forma desequilibrada. Saiu de uma forma, ou ela não foi reconhecida, ou ela violentamente deixou a empresa, né? Isso causa uma exclusão dentro do sistema. Aí o que acontece? Existe a seguinte história, pois é, houve essa pessoa, ela criou o cargo, ela fez, ela construiu e não deu certo. Aí a segunda pessoa que entra não consegue se adaptar. Aí a terceira pessoa que entra fica ali um mês, 2 meses, consegue inovar uma coisa ou outra, consegue trazer o conhecimento, porque é um outro profissional, é uma outra pessoa vinda, às vezes até de outra empresa. Passado 3, 4 meses, é o período assim crucial, essa pessoa começa a ter dificuldades para se manter no cargo e sai. Aí entra uma quarta pessoa, totalmente estruturada, vem, né? Porque nesse momento a empresa já está assim, pelo amor de Deus, 4, né? Aí entra uma quarta pessoa toda reestruturada, com uma outra formação, vinda de um outro campo, totalmente assim, novinha em folha para aquela função. Aí a pessoa até fica, mas o que ela faz? Ela fica ali 1, 2 meses, 3 meses na inovação e de repente ela começa a repetir exatamente o que aquele primeiro fazia e que incomodava ou disfuncionava a equipe ou o empresário ou o chefe dele, não interessa. Aquela pessoa que às vezes os chefes, os líderes, os empresários olham e falam assim, mas não é possível. Como que alguém totalmente diferente, com uma formação totalmente diferente, está fazendo a mesma coisa que fulano ou que fulana estava fazendo e que estava causando esse problema e que ficou tudo complicado? Então, esse é um sintominha muito comum nas empresas. Cargos em que ninguém fica, parece uma coisa, o que acontece? Tem a ver com exclusões. Aí precisa saber que tipo de exclusão houve, como que aconteceu. E o trabalho pode ser feito, as constelações, né? A gente chama de diagnóstico de disfunção organizacional, né? É uma estruturação sistêmica dinâmica que é feito dentro da empresa, de uma forma um pouco diferente da familiar, mas que segue esse princípio, todos têm direito de pertencer. Na empresa, enquanto estão lá, precisa. Agora, o fundador é igual família. Por isso que fazer sociedade é mais ou menos igual casar. Todo mundo faz essa piadinha, né? Quem fundou a empresa vai fazer parte sempre, para sempre da empresa. Precisa ser lembrado, precisa ser reverenciado, precisa ser honrado, para a empresa ter força e seguir prosperando. Então, em termos gerais, nesse campo profissional e empresarial é isso. E na parte familiar, são aqueles segredos, aquelas coisas que a gente não quer compartilhar, aquelas situações que deixam a gente constrangido. Tá tudo certo, gente. Família realmente tem umas coisas que deixam a gente meio assim, ai, ai, ai. Todo mundo tem isso. Família só muda de endereço. Só que uma coisa é você ter privacidade nas histórias, não é também para colocar no jornal, né? Ninguém vai fazer isso. Mas é acolher a sua história. É acolher e incluir todos que fazem parte da sua ancestralidade. É respeitar a sua origem, onde todos pertencem. Deste lugar, a sua visão do mundo começa a mudar. A gente começa a ter uma visão um pouco mais compassiva com as pessoas e com as situações. Ok? Então esse é o primeiro princípio que baseia, que norteia o trabalho das constelações familiares. Num próximo vídeo, eu vou falar do segundo princípio, ok? Muito obrigada e até uma próxima. Beijo!